Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago do site projetoarduino.com.br e venho aqui hoje demonstrar a versão 2 da automação residencial que teve várias modificações, né? Hoje você tem um produto que tem muito mais sensoriamento e muito mais integração dentro da residência e a gente conseguiu manter o mesmo preço, ok? Bom, vamos explicar aqui. Quando a pessoa acessar inicialmente o endereço da placa, ela vai ter esse painel aqui, ok? Nesse primeiro painel ela consegue visualizar o consumo de água do dia, o consumo de água do mês, o consumo de energia do dia e o consumo de energia do mês. Aqui a gente tem um pequeno gráfico mostrando o consumo de energia, tá? Dia a dia. E aqui eu tenho algumas informações úteis de energia, que é tensão, frequência, potência aparente, corrente, fator de potência. Aqui também eu vou ter temperatura, umidade. Eu posso ter sensores de temperatura externos com fio, onde eu vou poder ligar o boiler, sensor de temperatura que eu coloquei aqui no forno, mas eu poderia estar usando um chuveiro ou outra coisa que eu quisesse medir a temperatura. Aqui eu tenho a tensão também e a corrente sendo consumida. Eu tenho aqui os atuadores, onde eu posso controlar lâmpadas e portões ou outras cargas que eu quiser. Isso aqui tudo é configurável. Então, se eu quiser que um botão desse aqui fique na cor vermelha, aqui eu coloquei Sanca, mas poderia ser qualquer outro nome. E eu posso selecionar o ícone também, não é? Outra coisa que eu posso fazer também é que nessa parte aqui eu tenho o total controle dos sensores de movimento. Então, se uma pessoa andar pela residência, no caso aqui eu estou mexendo aqui na sala, e ele vem, né? E sabe exatamente, eu vou saber, o usuário vai saber exatamente onde a pessoa está se movimentando. Se tivesse alguma janela ou algum portão aberto, ele também falaria, né? Se o portão está aberto ou fechado. Com esses dois botões aqui eu consigo controlar se o portão está aberto, dois portões, eu consigo controlar o portão da garagem e o portão social. Outra coisa importante também é que nesse mesmo painel eu tenho as informações do VoIP, porque nessa automação residencial, uma coisa que a gente acrescentou e trabalhou muito para ter isso é importante porque eu posso estar no meu trabalho, posso estar em outro local viajando, se eu tiver com conexão de internet no celular, eu consigo atender o interfone da minha casa, né? Ou mesmo simular que eu estou em casa, né? Outra coisa legal também é que não só isso, eu consigo atender o telefone da minha linha fixa via celular, tá? A central de automação também faz isso. Outra coisa legal também é que eu tenho aqui os logs do alarme. Então, se o alarme disparar, de qualquer lugar que eu estiver com a internet, eu posso acessar esse painel e visualizar se o alarme foi disparado, o horário que ele foi disparado, tá? E se quais zonas, né, que são essas aqui, foram violadas, né, ou onde houve a falha, né, do sensor. Então, com isso eu já até sei que eu posso subentender, né, que se, por exemplo, o alarme disparou dentro do quarto lá, e eu sei que dentro do quarto não seria possível um ladrão entrar porque lá a janela tem grade. Então, a partir disso eu já sei que não houve outros disparos, outros sensores, né, porque provavelmente um invasor vai andar por outros setores da casa. Como não houve isso, então eu poderia aferir só pelas câmeras ali, ou mesmo só pelo histórico eu já posso desativar e ativar o alarme, ok? Bom, termina aqui e depois a gente vai mostrar as outras opções.
Essa é a demonstração de como o interfone funciona, tá? Basicamente é isso, a pessoa vai tocar o interfone lá fora e ele vai redirecionar para mim, ou para o meu celular, ou para o meu monofone que está instalado na cozinha, né? Isso aqui é útil por conta que a pessoa geralmente precisa ter uma área de fácil acesso para atender a ligação. Ó, tem alguém chamando. Oi? Ah tá, já vou abrir para você. Pronto, já consigo abrir o portão, né? E atendo a pessoa. Poderia atender pelo celular também, né? Essa aqui é a demonstração do software no celular. Você pode ver aqui que tem várias opções, né? Uma delas são os atuadores, né? Que é o que a gente mais utiliza. E esses botões também são totalmente configuráveis. Eu consigo abrir e fechar portão. E vou mostrar aqui as lâmpadas funcionando. Eu vou acender aqui no caso a Sanca. Desligar. E eu ainda tenho o retorno, se está ligado ou desligado a partir desse botãozinho verde ou vermelho. Vou acender ali a luz da sala, apagar, né? E agora a gente vai lá ver os portões. Outra opção que a gente tem é abrir os portões, né, via celular. Eu vou abrir no caso esse portão aqui, tudo pelo celular. Vou nem deixar abrir o resto. E eu também posso abrir o portão social, né? Ok? Outro recurso importante que você encontra na nossa automação é o atendimento da linha fixa no celular. Então, a central de automação, o que ela faz? Ela pega a ligação que tem da linha fixa, caso não atenda, ela redireciona para o celular, né? O que é um recurso muito útil. Logicamente, você precisa estar conectado à internet. Veja que eu não atendi o telefone, ok? Ele vai redirecionar para o meu celular. Se tiver alguém na casa também, nesse momento ele pode atender. Com licença. Aqui você vai ter na interface do celular os atuadores, né, onde você pode ligar e desligar os relés. Você vai ter o retorno, né, se o relé está atracado ou não, ok? Todos esses botões são modificáveis, então você pode fazer ele aparecer aqui ou não nessa lista e pode dar um nome para ele. Mais abaixo a gente tem os sensores, né? Sensor de temperatura interna, os dois sensores de temperatura externa e a umidade, consumo de energia e consumo da água. A gente vai ter o alarme também, que é ativar e desativar. O estado dos sensores de movimento e sensores magnéticos, estão abertos ou fechados. Aqui a gente tem o histórico, né? Se o alarme ativou, desativou, o horário e se ele disparou, que horário, qual zona que disparou. Aqui vai ter o agendamento dos relés, ok? Para você ligar e desligar um relé em determinado horário. Aqui você tem um controle por voz. E aqui a configuração, né, do aplicativo, onde você define o IP da placa, define a chave, qual o nome do relé, se o relé vai aparecer ou não. Bom, essa é a placa já instalada no quadro, tá? VDI da Tigre 40x40. Não é difícil, vocês podem ver que não tem muito fio, tá? Nesse momento a placa está atuando aí os relés e eu estou controlando via celular. Vocês podem ver que ela está usando uma discadora, está utilizando a sirene, uma bateria de backup, tá? E a fonte é uma fonte 5 amperes. A instalação é relativamente fácil, qualquer pessoa com conhecimento bom em instalação elétrica consegue fazer, não tem dificuldade alguma. Ok?